no livro do profeta Jonas. E essa oração, ela bate profundamente nos nossos corações, porque esta oração, ela foi feita em momento de grande preocupação na vida do profeta. E essa oração, ela é prova de que para Deus não há impossível. Deus atende às nossas orações e para Ele não tem tempo difícil. Diz assim a palavra, vou fazer a leitura do capítulo 2 até o 9. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Versículo 4. Então eu disse: estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém, irmãos? Essa oração, ela é muito profunda. E quando eu estava preparando esta palavra, eu me lembrei do meu tempo de infância. Aqui tem duas crianças aqui na frente, né? Vou perguntar a elas: vocês têm medo de escuro? Vocês dois aqui, tem? Não tem medo, né? Graças a Deus. Mas eu, quando criança, eu tinha muito medo de escuro. Eu tinha... Isso aí é uma patologia chamada nictofobia. Pessoas que têm pavor de escuro. Eu tinha esse troço. E meus irmãos mais velhos, eles saíam à noite para dar lá os seus passeios, e eu ficava sozinho no quarto escuro, porque eu morava no interior e não tinha luz elétrica. Isso já se faz em alguns anos, né? Não muitos, mas... E vocês podem, talvez não consigam mensurar o medo que eu tinha de ficar naquele quarto escuro sozinho. Então eu ficava do lado de fora da porta do quarto do meu pai e da minha mãe, ali esperando meus irmãos chegarem. E eu me lembro que era muito terrível, né? São as cenas que marcam a nossa vida no tempo da infância e com o tempo não trazem tantos problemas, mas a gente não esquece. E então eu posso imaginar a situação de alguém vivo dentro de um grande peixe. Dá para vocês mensurar o que é, como devia ser terrível? E aqui nos versos 2 até 9 do capítulo 2, nós temos na verdade aqui uma oração, que é na verdade um salmo, praticamente é um salmo, de
ações de graças, que ele então expressa do fundo do seu coração como uma gratidão por um livramento tão maravilhoso, né? Ele foi livre da morte, não somente porque estava dentro das profundezas do mar, mas ainda no ventre de um grande peixe. Isso é um milagre extraordinário, só Deus poderia fazer isso, né? E Jonas então ele relembra a sua oração, quando ele pede socorro, né? Lá quando ele estava nas profundezas dos mares. E a gratidão aqui, ela é intensificada, porque ele sabia que ele era merecedor daquele castigo. Ele tinha consciência, porque ele recebeu de Deus uma missão e ele resolveu desobedecer a Deus, né? E então ele entra no navio, compra sua passagem, vai lá para os porões do navio para pensar que podia esconder-se de Deus. Mas a gente pode perceber que a misericórdia do Senhor é sem limites, é extraordinária. E aqui a linguagem desse cântico, revelado por Jonas, expresso por Jonas, estava então como que ele tivesse conhecimento de alguns salmos da Bíblia, porque ele cita algumas passagens. Por exemplo, em Jonas capítulo 2, versículo 2, ele fala da experiência de quase morte, vivida por ele lá no fundo dos mares. Mas no Salmo 18, versículo 5, Salmo 18, versículo 5, nós lemos um texto assim: as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Provavelmente, ou o Salmo menciona o que Jonas falou, ou Jonas fala, eu não sei qual que foi escrito primeiro, né? Então, quando ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Jonas: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. Em outra versão, jogaste-me tuas ondas. Jonas então reconhece que os marinheiros, que está registrado no capítulo 1, verso 15, eles não eram culpados por ter jogado Jonas nas profundezas do mar. Eles estavam ali como agentes da mão do Senhor, o juízo divino. E ele reconhece isso no Salmo, ou no texto que ele escreve, né? Ele diz assim: será que tornarei a ver o teu santo templo? É uma expressão, ao mesmo tempo, de ansiedade, mas também de incerteza, né? Esse será é uma colocação, né? E o verso 4, vocês estão acompanhando na Bíblia? Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Ele faz essa pergunta em outra versão. É o mesmo tom aqui de expectativa, de esperança, que estão presentes nas orações de alguns dos salmos. Aí eu quero que vocês também possam observar alguns salmos que são mencionados, que falam do mesmo assunto. Por exemplo, o Salmo 5, versículo 7, diz assim: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 5, versículo 7. Outro salmo, Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Muitas das vezes
nós, quando estamos longe da casa do Senhor, dá uma saudade, é uma alegria quando a gente volta para a casa do Senhor. Eu vi uma cena uma vez de uma pessoa que adentrou a Igreja Batista ali em Campinho, aqui perto de Cascadura. Campinho e Cascadura são bem próximos, tem a Igreja Batista Central em Campinho. Eu estava lá presente. Um dia chegou um jovem, aquele jovem sentou na igreja e começou a chorar copiosamente, chorava, mas chorava, e eu me aproximei e perguntei: vem cá, mas por que você está chorando tanto? Ele disse: olha, eu estou voltando à casa do Senhor, tanto tempo perdido, e agora estou aqui adorando ao Senhor. Um jovem, então, ele agora sente saudade do tempo que ele podia adorar ao Senhor livremente. E aqui no versículo 9 dessa oração linda de Jonas, é muito interessante, que diz assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, como pastor dessa igreja: não prometa nada para o Senhor que você não possa cumprir. Quando você promete, é bom cumprir, porque isso faz um bem à sua alma, um bem extraordinário, né? Com voz de agradecimento, eu oferecerei sacrifício, né? E o que prometi, eu cumprirei. É uma palavra de convicção de alguém que tem uma consciência clara de que, se ele tivesse então essa oportunidade, ele o faria. Salmos, as orações, muitas delas, uma série enorme, são acompanhadas de promessas que as pessoas faziam, e em geral com ações de graças por livramentos. Principalmente Davi recheou a Bíblia de agradecimento pelos livramentos que ele recebeu do Senhor. E eu quero compartilhar aqui alguns salmos. Por exemplo, no Salmo 50, 14, versículo 14, Salmo 50, 14: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para o Altíssimo. Cumpra os seus votos. Este Salmo 50, 14, então fala de sacrifício de gratidão, mas alguém que tem que cumprir o que prometeu. Outro salmo, que é o 56, versículo 12, diz assim: cumprirei os votos que fiz. E faz uma declaração: ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. É tão bom quando a gente passa por um problema grave, e muitas vezes a gente promete coisas, depois cai no esquecimento, né? Eu, quando passei por uma das crises piores da minha vida, quando durante aproximadamente 10 anos, eu carreguei uma pedra na minha vesícula, e eu tinha um medo de fazer a cirurgia, e toda vez que tirava ali aquelas imagens, né, o médico dizia: rapaz, tem que tirar isso aí, a idade vai chegando, vai ser complicado. E eu adiava, até que um dia eu fui, muitas dores, fui no médico, o médico pediu um exame com urgência, e eu fiz. Quando voltei com o exame, ele falou: rapaz, vai lá no Evandro, e se não te atenderem lá, vai para o Souza Guiar. O que era para dar 0, alguma coisa, estava em 4,5. E aí, quando eu mostrei ali, os médicos que fizeram os exames ali, falou: olha, o senhor vai ficar aqui, só vai aguardar porque não tem vaga. E eu fiquei ali esperando de 11 horas da manhã, eu e a esposa junto comigo, até 1h surgiu lá o quarto. No dia seguinte, às 9 da manhã, eu estava indo para a sala de cirurgia, e eu só sei que quando
eu acordei, eu estava bem, mas passei por muita luta naquele processo, né? E ali eu prometi tantas coisas a Deus. Senhor, quando eu sair daqui, eu quero servir melhor, quero te adorar. E às vezes a gente dá uma relaxada, né? Mas Deus é maravilhoso, Ele perdoa, Ele não leva em conta isso, né? Mas voltando aqui no Salmo, outro Salmo lindo, 61, versículo 8, diz assim: então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Olha que maravilha. Então, outro Salmo aqui, o 65, versículo 1, o louvor te agrada em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos, a ti se pagarão os votos. Meu irmão, minha irmã, aprenda essa lição. Se você prometeu alguma coisa a Deus, faça um esforçozinho de cumprir, porque você será muito abençoado por isso. Prometeu e cumpriu o que prometeu, né? Outro salmo aqui, 66, 13 e 14, Salmo 66, 13 e 14, diz assim: para o teu templo virei com holocaustos, e cumprirei os meus votos para contigo. Versículo 14, Salmo 66, 14, votos que os meus lábios fizeram, e a minha boca falou quando eu estava com dificuldades. E Jonas, então, no final da oração, no versículo 9, ele faz uma declaração muito intensa: a ti, Senhor, pertence a salvação. A salvação vem do Senhor, o Todo-Poderoso. E é o ponto culminante dessa oração de ação de graças de Jonas. E uma segunda declaração, que é na verdade uma confissão de Jonas, né? A primeira está no capítulo 1, versículo 9. Vamos conferir? Jonas respondeu: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele tinha consciência de que ele era um adorador, mas por um descuido ele resolve fazer o que a sua cabeça mandou, né? Mas depois, quando ele volta atrás e faz esse conserto, ele deixa para nós uma grande lição de vida, né? Apesar de querer fugir da missão pela qual Deus o designou, agora entendia que Deus realmente está no controle de todas as ações, de todas as nossas ações. Não adianta contender com o Senhor. Se o Senhor pedir alguma coisa, na verdade é melhor fazer de boa vontade, né? Porque os propósitos do Senhor são indiscutíveis. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. A Bíblia, ela tem lições bem claras e objetivas de que temos um Deus que pode todas as coisas. Para Deus não há nada impossível, nada é impossível. E quando Deus determina, pode ter certeza de que vai acontecer. E tem algumas coisas na Bíblia que a gente que tem a cabeça humana, né, muitas vezes não entende os desígnios celestiais, faz a pergunta. Quando o profeta Isaías foi levar uma mensagem para alguém que ia morrer, ele disse o seguinte: assim diz o Senhor, põe ordem à sua vida, porque essa doença que você está, era o rei Ezequias, não é isso? Ele estava doente, e o profeta foi lá e disse: olha, eu vim trazer uma mensagem, assim diz o Senhor, põe ordem à sua casa, à sua vida, que você vai morrer. E aí, aquele rei, ele coloca a sua cara no pó, e ele faz uma das orações mais lindas, e chorou copiosamente. E o que acontece? Deus ouviu a oração do rei. O profeta Isaías já tinha saído, estava indo embora,
E Deus então disse: volta lá que eu tenho outra mensagem. E a mensagem foi o seguinte: Deus falou para Ezequias: vi suas lágrimas, ouvi essa oração, vou te dar mais 15 anos de vida. Para quem estava já nos últimos dias, 15 anos faz uma grande diferença. Mas, quando você estuda a Bíblia, você vai entender uma das coisas que só Deus para explicar. Nesses 15 anos que ele ganhou, ele gerou um filho, chamado Manassés. Foi o pior rei de Israel. Terrível, levou a nação à idolatria. Ele ofereceu alguns de seus próprios filhos em holocausto a deuses estranhos. Aí você pergunta: Deus sabia, mas por que deu mais 15 anos? Porque Ele é Deus. Se Ele resolver atender sua oração, meu amigo, minha amiga, Ele pode todas as coisas, Ele é o Senhor da vida. E nesta noite eu gostaria de pedir para você fazer uma avaliação da sua vida, uma retrospectiva aí. Leva a sua mente para algumas coisas, em alguns momentos que você sentiu na mesma condição de Jonas. Muitas das vezes frio na fé, sem esperança, uma situação que fugia do seu controle e você até pensou: Deus esqueceu de mim, Deus não está me ouvindo, não está ouvindo a minha oração. E como é que se você assim passou por esse momento, como é que a sua vida foi trazida novamente ao centro da vontade de Deus? Aquela situação complicada, difícil, quando você, e até eu, algumas vezes, pode ter pensado: Deus não vai me ouvir, Deus não está me ouvindo. Faça essa avaliação e aprenda que para Deus tudo é possível, mesmo que para muitos era, batalha perdida, Deus traz de volta e dá a vitória. Em que momento da sua vida você esteve desesperado o suficiente para orar com esperança, assim como Jonas fez? Esta é a melhor solução. Em momentos de apuros, faça uma oração confiante, sabendo que Deus pode ouvir. Em momentos assim, o que pode ajudar a você a entrar novamente no centro da vontade de Deus? Com certeza, a mais importante delas é a oração. A oração é uma ferramenta poderosíssima, uma ferramenta que a gente pode usar independente de qualquer líder religioso. E uma das coisas mais profundas, estava comentando isso hoje na classe ali das pessoas para o batismo, é que quando existia a figura lá do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote adentrava, só ele podia adentrar ali para levar os pedidos a Deus. Ele se preparava, mas quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele falou a palavra: está consumado, a Bíblia diz que aquela cortina se rasgou de alto a baixo, e Deus estava dizendo com isso: olha, agora todo mundo pode adentrar no Santo dos Santos. Amém, irmãos? Você na sua casa, você pode orar em nome de Jesus. A senha é o nome de Jesus. Não é isso, Flávio? Qual é a senha? O nome de Jesus. A oração que é feita em nome de Jesus vai fazer uma grande diferença, Então, oração, confissão dos seus pecados, estudo da palavra de Deus. Não se esquecer que a igreja precisa de você para somar. Mas eu não sei fazer muita coisa, eu
Olha, com certeza todo crente tem algo que possa fazer. Então, obedecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Esta é a lição. E o Salmo 37, versículo 5, eu quero que você recite comigo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse tudo fará é tudo. Amém? Que Deus nos abençoe e faça-nos compreender que é melhor estar fazendo a vontade de Deus. Se Ele colocou na sua vida uma missão, meu conselho, meu irmão, minha irmã, não fuja, atenda, vai ser melhor para você. Pai, nós somos gratos por esta noite. Pedimos sua graça e misericórdia sobre cada um de nós, mas ao mesmo tempo pedimos, Senhor, perdoa nossas falhas, nossas incompreensões. Quantas vezes nós somos tão falhos e às vezes a gente não cumpre aquilo que promete, mas o Senhor é misericordioso, sempre dá uma possibilidade de que a gente possa ter uma segunda chance. A minha oração nesta noite é em nome de Jesus. Amém e amém.